Boa tarde, crianças do oitavo ano. Nós vamos agora ver como comparar números reais. E a nossa aula está na página 56 e 57, certo? Na matemática, quando se fala em comparar números ou comparação de números, na verdade ele quer saber se um determinado número é maior, é menor, é igual, é diferente, é maior ou igual ou é menor ou igual a outro número. E é isso que nós vamos ver um pouco. A gente já estudou essa comparação de números, números naturais, nos números inteiros, e no início nos números racionais até. Nós vamos ver essa comparação com números reais, onde estão todos os conjuntos, certo? Aí tem aqui, ó. Comparar significa estabelecer uma grandeza. Em matemática, comparamos utilizando os símbolos. É o que eu falei. Maior que, menor que, maior ou igual que, diferente, menor ou igual que. Tem gente que ainda se confunde com esses sinais. Quem é maior, quem é menor. Tem vários métodos de você saber como colocar o sinal de maior e menor. Mas bem simples e que a gente não esquece nunca, é só você colocar aí o lado aberto, lembrar que o lado aberto, esse lado aqui, ó, ele está sempre virado para o maior número, certo? O lado aberto sempre está virado para o maior número. O lado fechado, que é o encontro das duas linhas aqui, está sempre virado para o menor número. Então, a forma de você saber quem é maior e quem é menor e como colocar esse sinal. Aqui tem algum lembrete, nos lembretes que é bom a gente repeti-los, apesar de eu achar que vocês já saibam disso. O número positivo, ou um número positivo, é sempre maior que zero. Qualquer número positivo é maior que zero. Zero é maior que qualquer número negativo. Nos números negativos, quanto menor o valor modular, o que é o valor modular? Esse modular vem de módulo, certo? O que é o módulo de um número? É o número sem o sinal. Quanto menor o valor modular, maior esse número será. É como se eu colocasse, por exemplo, aqui, ó, menos 2 e menos 3. No caso aqui, quem é o maior modular? Se eu tirar o módulo aqui de menos 2, é 2. O módulo de menos 3 é 3. Então, ele diz que nos negativos, quanto menor é o módulo, maior é o seu valor. Ou seja, o menor aqui, o módulo menor, é o 2. Mas por eles dois serem negativos, ele vai se tornar maior. Então, menos 2 é maior que menos 3, certo? Aí, olha, tudo bem, quando o número é inteiro, número natural, beleza, não tem muita dificuldade na hora de sabermos quem é maior e quem é menor. Mas os problemas começam a surgir, a dificuldade aumenta quando o número é fracionário, quando o número é decimal, quando o número é uma radiciação, certo? Então, quando esses números estão nessas formas, é mais difícil da gente saber quem é. E é isso que eu vou ensinar para vocês agora, certo? Vamos só mudar um pouquinho para cá. Primeiro, eu vou dar alguns exemplos de números fracionários. Vou explicar basicamente essas duas formas. As frações, eu acho que o décimo não tem muito problema em saber, e as radiciações. Se eu tenho, por exemplo, 2/3 e 1/5, eu quero saber, 2/3 é maior, é menor ou é igual a 1/5? Para saber, nós temos duas formas de saber isso aqui, tá? Uma é você deixar os denominadores iguais. Aí como é que eu faço isso? Eu calculo o MMC dos denominadores, certo?
Calculando o MMC dos denominadores. Quem são os denominadores? 3 e 5. Então aqui vai dar por 3 que dá 1. Morreu. 5 não dá, repete. Dá por 5 que dá 1. Morreu. Como os dois são primos, os dois números primos, para você saber quem é o MMC, mínimo múltiplo comum, é só multiplicar um pelo outro. Mas aqui é só para vocês lembrar como faz. Então 3 vezes 5, 15. Então o MMC aqui, ó, o denominador comum entre eles dois é 15, certo? Agora é só saber qual é o numerador de cada um. Para saber o numerador, dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. 15 dividido para 3 dá 5, 5 vezes 2, 10. 15 dividido para 5 dá 3. 3 vezes 1, 3. Quando os denominadores são iguais, o que determina a fração maior é o numerador. Porque o que é 10 quinzeavos, por exemplo? É algo que foi dividido em 15 partes e dessas 15 partes foi tirado, você ficou com 10, certo? E aqui é algo também dividido em 15 partes, só que aqui ficou apenas com 3. Então, quem é maior no caso? É esse que ficou com 10 ou esse que ficou com 3? É lógico que é quem ficou com 10. Então, 10 quinzeavos é maior do que 3 quinzeavos. E isso indica que 2/3 é maior que 1/5. Certo? Beleza? É uma das formas. A outra forma, ainda utilizando esse mesmo exemplo, 2/3 e 1/5, é você transformar em número decimal. É muito bom esse método, porque o número decimal, na forma decimal, é mais fácil da gente saber quem é o maior. Então, como é que eu transformo uma fração para décimo? Eu vou dividir o de cima pelo de baixo. Então, primeiro essa aqui, 2/3. 2 dividido para 3 dá 1. 1 vezes 3, ou melhor, aqui não dá, não é? Põe 0 aqui, 0, aqui. Fica 20 dividido para 3 dá 6. 6 vezes 3, 18 para 22. Então, põe o 0 de novo. Dá 6. 6 vezes 3, 18 para 22. Isso aqui vai dar uma dízima periódica, certo? 0,66 e assim sucessivamente. Então, eu vou pegar outra e fazer a mesma coisa. 1/5. Como é que eu transformo 1/5 para décimos? Ou para um número decimal? Divide o de cima pelo de baixo. Então, aqui vai ficar, ó, 1 por 5 não dá, põe 0 aqui, 0, aqui. Aí fica 10 por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10, para 10, nada. 1 deu 0,66, né? Aproximadamente 0,6. E aqui deu 0,2, certo? Então, mostrando que esse 2/3, que deu 0,6, é maior do que 1/5, que deu 0,2. Então, esse deu 0,66, que é uma dízima periódica. E esse deu 0,2, que foi um décimo finito. Então, o 0,6 é maior do que o 0,2, certo? Isso é na forma decimal. Então, você tem essas duas maneiras. Outra forma aqui de números, que dá um pouco mais de trabalho para nós fazer a comparação, são os números irracionais, certo? Como, por exemplo, a raiz quadrada de 5, a raiz cúbica de 28. Nesse caso desse número, nós fazemos a comparação por aproximação. O que isso quer dizer? Eu vou procurar as raízes próximas desses números e vou ver, no caso, quem é maior. Por exemplo, a raiz quadrada de 5. Nós sabemos que 5 não possui raiz quadrada exata. 5 não tem raiz quadrada exata. Mas existe um número próximo de 5, antes de 5, que tem raiz quadrada exata, que no caso é o número 4. E também existe um número após o 5, que possui raiz quadrada exata, que no caso é 9, certo? Aí nós vamos ver aqui, ó. A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, a raiz quadrada de 5 está entre 2 e 3. Vai ser 2, alguma coisa, certo? Por enquanto, não precisamos ainda ver a questão da vírgula. Agora, nós vamos ver quem é maior aqui. O mesmo processo eu posso fazer com a raiz cúbica de 28. 28 também não possui raiz cúbica exata, tá? Mas existe um número
bem próximo de 28, que possui raiz cúbica. Esse número é 27. A raiz cúbica de 27 é quanto? É 3. Então, daí você nem precisa nem calcular, ó, porque esse aqui vai dar 3, alguma coisa. Esse aqui vai dar 2, alguma coisa. Então, quem é maior? Lógico que é raiz quadrada de 5 é maior, ou melhor, é menor que raiz cúbica de 28, certo? Pois a raiz quadrada de 5 vai dar 2, alguma coisa. E a raiz cúbica de 28 vai dar 3, alguma coisa. Depois você, para saber aproximar mais esse número, é colocar décimos aqui e multiplicando. 2,1 ao quadrado e até chegar bem próximo do 5, não pode passar. A mesma coisa aqui, ó, 3,1, 3,2 e vai levando ao cubo até chegar próximo de 28, o que não pode passar, certo? Então, essas são as formas de fazer a comparação entre números em forma de raízes, né, na radiciação, em números que não possuem raízes exatas. Beleza? Então, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.